Dou graças a Deus por Ele me permitir mais uma vez, mais um dia, mais um ano, iniciar mais um ano aqui, na presença de todos vós, irmãos na fé, amigos. É sempre um privilégio podermos desfrutar cada minuto, para não dizer menos, cada dia, cada semana, cada ano, e termos este propósito de continuarmos a servir o Senhor. Ano novo, nervosismo velho. Entusiasmo para aqueles que ainda não têm 18 anos. Receios para aqueles que têm 65. Mas para aquele que deposita a sua fé no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, entusiasmo para quem ainda não tem 18 anos e também consolidação daqueles que já têm 65. Hoje pretendo, portanto, falar-vos sobre esta histeria, digo eu, do Ano Novo. No início do Ano Novo, que talvez dá a sensação de um novo começo, mas na realidade a diferença entre 31 de dezembro e 1 de janeiro não é nada de extraordinário. Não é diferente de qualquer outro dos dias do ano, dos 365 ou 366 dias do ano. Não há nada sobrenatural entre 31 de dezembro e 1 de janeiro. Pelo menos eu não sinto. Vocês podem fazer essa análise em cada um de vós. Portanto, não há nada sobrenatural ou misterioso a acontecer às 24 horas do dia 31 de dezembro ou às 0 horas do dia 1 de janeiro. Eu não senti nada. A Bíblia diz: qualquer dia é o dia que fez o Senhor. E o que nós somos ensinados pela Palavra de Deus, regozijemos e alegremos em qualquer dia daqueles que o Senhor criou e que o Senhor continua a criar. Portanto, as superstições, quando observadas, tomam o lugar de Deus na vida daquele que as segue ou que as procura, ou que procura depender dessas superstições. No caso também, entre outras, a questão do quando se passa de um ano para o outro. As pessoas são tendencialmente supersticiosas, porém, quando conhecem o maravilhoso Evangelho da graça de Deus, inevitavelmente deixam de ser supersticiosas. Mal vai se isso acontece. O crente não pode ser supersticioso. Portanto, quando aqueles que Deus salva com o seu maravilhoso Evangelho e da maravilhosa graça de Deus, inevitavelmente deixam de ser supersticiosos, livram-se destas e de outras práticas sem sentido. A fé do crente, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e as superstições são incompatíveis. Não há compatibilidade. Cuidado se
cuidado se dizemos que somos crentes e continuamos a ser supersticiosos. A Bíblia diz, se quiserem acompanhar-me, na carta aos Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e diz assim, no versículo 17, Efésios 4, versículo 17, escreveu assim o apóstolo Paulo àqueles crentes: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à desilusão, para com avidez cometerem toda a impureza. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Não andeis, como diz o versículo 17, não andeis como andam os outros. Quanto ao trato passado, portanto, despojai-vos. As coisas velhas realmente não interessam na vida do crente. Eu não conheço as vossas resoluções, nem se as fizeram. Também não procuro saber. Aquilo que eu sei e aquilo que eu posso dizer acerca de mim é que as resoluções são as mesmas desde o momento em que eu converti ao Senhor. São as mesmas resoluções. O crente não tem novas resoluções. Desde o momento em que ele aceita Jesus como Salvador, não há, espiritualmente, claro, estou a falar, é o que interessa aqui falar, não há novas resoluções para o crente. As resoluções são as mesmas que havia no ano passado e que houve nos outros anos anteriores. A partir do momento em que nós realmente nos convertemos ao Senhor. E a melhor resolução que o homem pode fazer, ou que a mulher pode fazer, é realmente esta: confessar o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro e único Salvador. E a partir daí, quando o faz, então, as resoluções certas não são, tanto são novas naquele momento, mas durante a vida do crente, elas são sempre as mesmas. Não há novas resoluções. É maravilhoso ser crente. Cada um de vós pode dar este testemunho. O crente salvo pela graça de Deus, por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, não tem, portanto, novas resoluções. Graças a Deus que o crente realmente que tem confiado no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma pode todas as coisas. Porquê? Porque o Senhor da sua vida, o seu Salvador, morreu na cruz pelos seus pecados, mas ressuscitou. E a resolução certa, o futuro está nas suas mãos. O futuro está nas suas mãos. Como temos esse cântico que diz, realmente, porque Ele vive, tenho esperança e o futuro está nas suas mãos. Portanto, ano novo, o mesmo Deus. Ou é outro? Penso que não. Ano novo, o mesmo Deus. Durante o ano de 2026, vamos depender de Deus ou das nossas resoluções? Qual é que é
qual é que nos oferece mais confiança? Ler a Bíblia todos os dias, frequentar a igreja regularmente, são resoluções básicas do crente, não é? E que todo o crente procura atingir. No entanto, essas resoluções de ano novo que o crente possa fazer, que têm fundamento na palavra de Deus, também não são fáceis de concretizar. Mas elas estão, desde que o crente é crente, elas são mesmo as mesmas. Ainda que básicas, ler a palavra de Deus diariamente. Portanto, perdi-me aqui na minha cábula. Portanto, ler a Bíblia todos os dias, frequentar a igreja, orar, etc. Outras são realmente resoluções que estão sempre diante do crente, que acompanham a vida do crente durante a peregrinação dele, ao longo da sua vida neste mundo. Portanto, ano novo, o mesmo Deus e desafios velhos para o crente. Portanto, os desafios são sempre os que realmente nós já conhecemos e que nos têm acompanhado. E volto a repetir, desde o momento da nossa conversão. Gostaria de voltar a levar-vos para a leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E diz-nos então estes 4 versículos do capítulo 3 de Colossenses. E diz-nos assim, ou lemos assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Este pequeno texto, leva-nos a compreender que o maior dos desafios para um novo ano não é algo novo, mas é continuar a andar em novidade de vida, a perseverar em servir o Senhor, crescer em conhecimento, estudar e meditar na palavra de Deus, orar e evangelizar. Todo o início do ano transporta-nos para novos desafios, novos planos, novos alvos e novas expectativas para aquele que realmente não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus. Contudo, a palavra de Deus confronta-nos como crentes com uma verdade profunda. O maior desafio não é fazer algo novo, mas permanecer fiel ao que foi certo no ano passado ou nos anos passados e continua a ser certo e vai continuar a ser certo durante o ano de 2026. O ano novo, o mesmo Deus, desafios velhos para o crente. O que foi certo, o que é que foi certo no ano que passou? O que foi certo no ano passado continua a ser certo em 2026. Continuar a andar em novidade de vida, o crente realmente tem este desafio. Perseverar em servir o Senhor, crescer em conhecimento, estudar e meditar na palavra de Deus, orar, evangelizar, continuar a andar nas boas obras que Deus preparou. Fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não pelas obras, isto é dom de Deus, para andarmos nas obras que Deus criou. Portanto, Paulo escreve agora aqui aos Colossenses e lembra-nos uma realidade que nós já conhecemos desde que começámos a ler a palavra de Deus, desde que começámos a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, Paulo escreve, lembra-nos uma realidade que nós já conhecemos. Nós
fomos ressuscitados com Cristo. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. Portanto, o desafio não é começar algo diferente ou novo, mas continuar vivendo de acordo com a nova vida que nós encontramos e alcançamos em Cristo. Assim, ao entrarmos em 2026, somos chamados a enfrentar, portanto, os desafios anteriores, como crentes, mas com o coração renovado para disposto a servir aquele a quem servimos, disposto a servir o nosso Deus. Buscar as coisas que são de cima é um desafio constante, que ocorre no nosso exterior, mas que tem origem no nosso interior, né? No nosso íntimo, no nosso desejo em servir o Senhor. Mas, portanto, é um dos lados de nós que realmente podemos exteriorizar aquilo que isto quer dizer na nossa vida e para ser colocado em prática. Buscar as coisas que são de cima. Portanto, é um desafio constante para todo crente. Podíamos ir buscar exemplos de outros homens de Deus que realmente demonstraram isto. Quiseram realmente que os desafios que lhes foram propostos por eles seguirem a Deus, servirem a Deus, eles realmente deviam manifestar isso na sua vida para que os outros pudesse ser visível aos outros que os contemplavam. Por exemplo, Moisés diz-nos a palavra de Deus que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E para, conforme diz Hebreus, identificar-se com o seu povo e assim servir e obedecer àquilo que Deus lhe tinha, a missão que Deus lhe deu. Daniel recusou ser alimentado com os manjares do imperador, do rei da Babilónia. Portanto, ele foi fiel. Esse desafio, ele procurou, não na sua força, mas confiado no Senhor, procurou levá-lo, concretizá-lo. Josué também disse: vocês podem escolher a quem quereis servir. Vocês podem olhar para a história, o historial do povo de Israel. Portanto, podem servir os deuses que haviam lá nos nossos antepassados. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Paulo, podemos também, o apóstolo Paulo também pôde, o que é que ele fez? O que é que ele disse? Senhor, que queres que eu faça? Ruth, para não deixar as nossas irmãs, portanto, sem o estímulo, Ruth disse a Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Buscai as coisas que são de cima. Isto não acontece automaticamente. Exige intenção, exige prioridade e foco espiritual de cada um de nós. Buscai as coisas que são de cima, portanto, não é um desafio novo. Volto a repetir-me. É uma decisão diária. O apóstolo Paulo, ao falar assim, está a falar de um propósito de vida que começou no momento da minha ou da conversão de cada um de vós. Buscar as coisas que são de cima é um propósito antigo, ou é um propósito que já vem desde o momento em que cada um de nós se converteu ao Senhor, aceitou o Senhor como seu verdadeiro e único Salvador. Buscar as coisas que são de cima desafia-nos a viver com os olhos no céu, apesar de termos os pés na terra. Enquanto vivemos, temos responsabilidades terrenas, sem dúvida,
quando vivermos à face da terra. Portanto, mas somos chamados a manter o coração voltado para Deus. Colocar as expectativas em Deus é o certo. O crente deve colocar as suas expectativas em Deus, não nas circunstâncias. Portanto, isso, colocar as expectativas em Deus e não nas circunstâncias, ajuda-nos na nossa caminhada sobre a terra. Buscar as coisas que são de cima também determina o que valorizamos. A obediência à palavra de Deus é uma prioridade contínua. Isso não é novo. Isto já vem desde o momento da nossa conversão. A obediência à palavra de Deus é o caminho para vivermos a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Efésios capítulo 2, eu tenho aqui transcrito, e versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta é a segurança de todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, por meio da fé, na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E diz ainda Paulo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E nos vivificou juntamente com Cristo. O segundo ponto que nós podemos ver na leitura que fizemos em Colossenses, portanto, o primeiro ponto, buscai as coisas que são de cima, agora o segundo é pensai nas coisas que são de cima. Enquanto o primeiro ponto podemos identificá-lo com a parte exterior do nosso viver, da vivência do crente, esta está relacionado com a nosso interior. Pensar. O pensar não se vê. Quando eu estou a pensar, e vocês não sabem o que é que eu estou a pensar, porque não tenho o dom de discernir o vosso pensamento, e nem existe creio que não existe. Vocês estão a pensar, e também não sei o que estão a pensar, mas o que Paulo fala aqui àqueles crentes é: pensai nas coisas que são de cima. E, portanto, como eu dizia, é algo que ocorre que não é visível a quem nos observa. Mas é isto que Paulo aconselhava aqueles crentes e aconselha ainda hoje. Como palavra de Deus, Deus aconselha-nos desta forma: pensai nas coisas que são de cima. Portanto, o campo da batalha é a nossa mente. Não é um campo físico. É na nossa mente que esta batalha se desenrola. Portanto, o apóstolo Paulo, quando fala assim, está a falar do quão importante é exercitarmos a mente de Cristo que está em nós. A mente de Cristo que está em nós. O crente garante-nos e diz-nos a palavra de Deus: o crente tem a mente de Cristo, precisa exercitá-la. Ela precisa de ser exercitada. Todo aquele que foi salvo pela graça de Deus e por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, tendo começado com uma mente de menino em Cristo, quando nós começamos, quando nós nos convertemos, quando no momento da nossa salvação, da nossa conversão, nós adquirimos a mente de um menino em Cristo, mas não para ficarmos como mente de menino em Cristo. Precisamos e somos realmente exortados a crescer e a exercitar para atingirmos a mente adulta, não a mente de menino, a mente adulta em Cristo. Portanto, a nossa mente de menino deve rapidamente deixar esse estado e progredir para uma mente espiritual adulta. Pensar nas coisas que são de cima exige disciplina espiritual. Sabemos que as coisas do mundo, as coisas desta vida, ocupam a nossa mente
como a ansiedade, como o medo, como outras coisas. Contudo, a palavra de Deus nos chama a podermos alinharmos a nossa mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que é da sua vontade. Romanos 12, conheceis bem, todos aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, é um desafio que não é novo. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que, desde o momento da sua conversão, tem progredido no conhecimento das Escrituras, sabe que realmente isto tem que acontecer na sua vida. Ir transformando a sua mente e a transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim como diz em Filipenses capítulo 4, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, cá está, a paz de Deus que excede todo aquilo que nós conseguimos entender pela nossa mente, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pensai nas coisas que são de cima. E assim nós temos esta segurança de que serão guardados os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus ser Deus nas nossas inquietações também durante este ano de 2026. Portanto, o velho desafio do ano que passou permanece. Alinhar os nossos pensamentos ao céu enquanto caminhamos na terra. Outra parte da leitura que fizemos em Colossenses. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, viver a vida que temos escondida com Cristo é o desafio da nossa nova identidade. A nossa nova identidade está escondida com Cristo em Deus. A identidade de todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, por meio da fé e na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, não está mais no que fomos no tempo em que estivemos mortos em ofensas e pecados, mas em quem agora somos em Cristo. A nossa identidade agora está naquilo que agora somos em Cristo. O apóstolo Paulo lembra, portanto, que a velha vida ficou para trás. Agora o que temos diante de nós é a verdadeira vida em Cristo. O que está escondido com Cristo, com Deus, não pode ser destruído pelas circunstâncias. Afinal, é Deus quem está sempre perto de nós, está sempre para nós, disponível para nós e está sempre em nós. Falando, portanto, como crente e para os crentes. E temos, portanto, também a glória futura que sustenta a fidelidade do mesmo Deus. Fidelidade presente do mesmo Deus. O novo ano será melhor, portanto, o ano novo será melhor porque a nossa identidade de crente está escondida com Cristo em Deus. Paulo aponta, portanto, para o dia em que Cristo se manifestará e então diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, e esta esperança fortalece a nossa caminhada. Fortaleceu o ano passado, vai fortalecer se nós realmente olharmos para ele e meditarmos, e esperarmos e cremos nesta promessa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então que realmente esta esperança possa acompanhar a nossa vida
e que vai fortalecer, sem dúvida, a nossa caminhada nos dias que tivermos de vida sobre a Terra. Portanto, que durante o ano 2026 percebamos que somos chamados a enfrentar os velhos desafios, mas com um coração renovado. Eles continuam a ser os mesmos, os desafios continuam a ser os mesmos. Viver a nova vida com fidelidade, foco e esperança. O ano mudou, mas os desafios permanecem. Os velhos desafios continuam atuais. E aceitemos viver os velhos desafios e vivamos este novo ano para a glória de Deus. Ano novo, o mesmo Deus, os mesmos desafios para o campo. Que o Senhor nos ajude.